Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o vídeo sobre os números complexos, encerrando, tá? Então, vamos falar agora sobre o argumento de um número complexo. O que vem a ser o argumento? Quando a gente coloca o número z no plano, ele forma um triângulo. Nós já aprendemos no vídeo passado a determinar o módulo dele, que é a distância do zero até o ponto Z, que é o módulo representado pela letra ρ. O ângulo que forma entre esse módulo e o eixo do x é que é o argumento. Para ficar mais visível, eu separei o triângulo aqui, ó, tá? Esse aqui é o eixo do x, ó. Tem o módulo, a medida do B e a medida do A. E o ângulo aqui, ó, que é o argumento. Relembrando, no triângulo retângulo, nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Aqui é a mesma coisa, A, B e o módulo, mas determina do mesmo jeito, tá? Vamos relembrar as relações trigonométricas, então. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que no nosso caso, o cosseno vai ser o A, que é o cateto adjacente, dividido pelo módulo, que é a hipotenusa. Assim fica mais fácil de identificar. O seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no nosso caso vai ser o B dividido pelo módulo. Assim fica mais fácil de identificar. Então, vamos fazer um exemplo. Por que eu preciso do argumento? Para determinar a forma trigonométrica do número complexo. A forma trigonométrica nada mais é que uma fórmula. Então, eu só vou montar a fórmula, tá? Ela é z igual ao módulo vezes o cosseno do ângulo mais o i vezes o seno do ângulo. É só montar ela, tá? Não precisa desenvolver. Se você desenvolver, vai voltar na forma algébrica do número. O primeiro exemplo é, dado o complexo z igual a 2 mais 2i, determine. Primeiro eu preciso do módulo, porque aqui na forma trigonométrica, ó, eu preciso do módulo. No vídeo passado, a gente viu como calcular ele. É raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu já deixei a resolução feita aqui, tá? Para ir mais rápido. A raiz quadrada deu raiz de 8, fatorei, ficou 2 raiz de 2. Então, agora vamos determinar o argumento. Que ângulo é esse que forma entre o número complexo z aqui e o eixo do x? Para isso, eu preciso do valor do cosseno e do seno. O cosseno é o a dividido pelo módulo. O a é 2 e o b é 2. Então, tanto o cosseno quanto o seno vai dar o mesmo resultado, tá? Nesse caso aqui. Então, vamos lá. O a é 2 dividido pelo módulo. Eu achei aqui, ó, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Como ficou uma raiz embaixo, eu não posso deixar ela aqui, então eu vou ter que racionalizar. Como eu faço isso? Repete a raiz embaixo e em cima. Raiz de 2, raiz de 2. Como eu tenho um 2 aqui, eu posso simplificar. Em cima, só sobrou raiz de 2. E embaixo ficou raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, o cosseno do ângulo é raiz de 2 sobre 2. Como o valor do B também é 2, o seno vai dar o mesmo valor. Então, eu nem vou fazer ele de novo, ó, só vou colocar o resultado aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Agora, para achar quem é o ângulo, a gente vai precisar da tabelinha trigonométrica. Essa daqui, ó, tá? Qual é o ângulo onde o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 sobre 2? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó.
o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo, ó, é π sobre 4. A gente usa em radianos, tá? Não pega o 45 em graus, não. Pega ele em radianos. Eu vou mandar a tabelinha para vocês depois. Então, o valor do ângulo é π sobre 4. Agora que eu já tenho o módulo e tenho o ângulo, eu consigo montar a forma trigonométrica. É só montar, só substituir os valores. O módulo é 2 raiz de 2 vezes o cosseno do ângulo, que é π sobre 4, mais o seno do ângulo, que é π sobre 4. Pronto, ela tá feita. Montou, não precisa fazer mais nada. Agora, vamos fazer um exemplo, que é o contrário, tá? Eu tenho a forma trigonométrica e eu quero voltar para a forma algébrica, tá? Primeiro, eu preciso determinar quem é o cosseno de π sobre 3 e o seno de π sobre 3. E vou colocar os valores dele aqui, ó. Então, z igual a 2 vezes cosseno de π sobre 3. Vamos lá na tabelinha. Π sobre 3 tá aqui. O cosseno dele é meio. Então, vou pôr meio aqui, ó. Continuo. Mais i vezes o seno de π sobre 3. π sobre 3, o seno, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Substituir os valores, agora vamos fazer as contas. Como eu tenho um parênteses, eu vou ter que distribuir. Então, eu vou fazer o 2 vezes o meio e o 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar z igual 2 vezes 1, só multiplica pelo número de cima, 2, e o 2 que tá embaixo permanece. Mais i vezes 2 vezes raiz de 3, não dá para fazer nada. Então, vai ficar 2 raiz de 3 mesmo. E o 2 que tá embaixo permanece. Agora, aqui, ó, eu tenho 2 dividido por 2. Dá para dividir, então faz a conta. Dá 1. E aqui, eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. Então, eu posso simplificar. Então, vai ficar i vezes raiz de 3. Eu poderia parar aqui, mas como normalmente o i aparece no final, eu vou trocar só a ordem do i aqui, tá? 1 mais raiz de 3i. Pronto, ó, ele voltou para a forma algébrica dele, ok? Eu vou mandar uns exercícios para vocês.